Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai falar sobre as duas maiores joias da base do Inter do momento. Afinal, quem são esses dois jogadores? Eles podem ser aproveitados por Eduardo Cudê no elenco principal? Aliás, eles já apareceram por lá. A gente vai falar do futuro de Gabriel Carvalho e Ricardo Matias dentro da base do Inter, porque os próximos passos deles devem ser focados em sim, uma maturação para uma chegada na equipe profissional já na próxima temporada, e eu vou falar mais sobre isso. As duas grandes joias da base do Inter podendo chegar ao profissional. Eu tô te contando os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do país. Aproveitando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito lá na plataforma da KTO, KTO.com, tá certo? Pessoal, bora lá, tá? Vamos falar sobre Gabriel Carvalho e Ricardo Matias. Dois jogadores de funções diferentes que estão hoje no Sub-17 do Internacional, um com seleção brasileira de base no currículo, o outro ainda não, mas os dois são a grande expectativa do torcedor colorado que já os conhece. Vou apresentá-los para quem não conhece, mas são as duas grandes expectativas de potenciais grandes vendas e olha, quem sabe as maiores revelações dos últimos tempos da base do Inter. Quem sabe eles sejam aquilo que a gente não viu em jogadores que foram da base para o profissional do Inter nas últimas temporadas, nos últimos anos. Eu quero começar aqui falando do Ricardo Matias, centroavante de já 17 anos, que ano passado assinou seu primeiro contrato profissional com o Internacional, um vínculo até o final de 2025. Ele é um centroavante grandalhão, de fato, de presença diária. Ele é do dia 25 de julho de 2006, é do Rio de Janeiro, é carioca, veio de Nova Iguaçu, fez primeiro base lá no Rio de Janeiro, até que ainda foi integrar a equipe da Ferroviária em São Paulo, se destacou por lá e veio parar na base do Inter. Tem 1,92 m e isso mostra que é um cara de presença diária, grandalhão, forte fisicamente. Já está atuando em seleção brasileira de base, seleção brasileira sub-17. O Ricardo Matias já está há um tempo atuando, então, na seleção brasileira de base, já tem uma bagagem interessante e está muito bem na base do Internacional. É o titular do sub-17 e muitas vezes aparecendo na equipe sub-20 do Inter, que é treinada pelo João Miguel e era treinada também pelo Leonardo Martins, atualmente preparador de goleiros do elenco profissional do Internacional. Bom, ele se destaca por essa altura, 1,92 m, além de ser um cara de área, é muito de posicionamento e velocidade. Ele é um cara grandalhão de presença de área, mas não é aquele cara com estofo físico muito grande. Ele é um pouco mais magro, então ainda é tudo isso aliada à velocidade. E é um cara que está muito bem. Ele veio da Ferroviária, ele surgiu no Rio de Janeiro, vai para o futebol do interior de São Paulo ainda na base e se destaca na Ferroviária de São Paulo. Fez 13 gols no Paulista Sub-15 e aí chamou a atenção do Inter e veio para a base e está se destacando até hoje. É titular, como eu disse, do Sub-17, joga na Seleção Brasileira Sub-17 também e além disso já jogou também no Sub-20 do Internacional. O outro jogador, que talvez seja o que você já tenha ouvido e que talvez desperte mais interesse e curiosidade do torcedor do Internacional, seja o Gabriel Carvalho, nascido no dia 17 de agosto de 2007. Ou seja, ele é um ano mais novo que o Ricardo Matias, tem 1,68 m, tá? O Gabriel Carvalho Teixeira, e é um meia atacante de velocidade. Ele joga como meia, pode jogar pelo lado aberto do lado do campo também, já está com 16 anos e assinou recentemente seu primeiro contrato profissional com o Internacional, como prevê a legislação para jogadores que ainda não têm 18 anos. Esse contrato só pode ser de 3 temporadas, então é um contrato de 3 anos, tá? Até 2026 com o Inter, uma multa rescisória de 60 milhões de euros. A gente está falando de 315 milhões de reais na cotação atual do euro, tá? 60 milhões de euros, 315 milhões de reais. É uma multa mais base para jogador que sobe da base. Geralmente é esse valor para o jogador que está subindo da base. Ele é de Porto Alegre, é gaúcho, jogou sempre na base do Inter, está desde os 9 anos na base do Internacional. Nessa temporada ele sobe para a categoria sub-17. Ele jogou mais como armador nessa última temporada do que como segundo atacante ou como esse meio atacante, mas pode jogar como armador, mas também pode jogar como esse segundo atacante de mobilidade
e também de velocidade. Agora, em 2023, nessa temporada, ele jogou a Copinha, Copa São Paulo, só que ele tinha 15 anos. Ele fez 16 em agosto. Ele tinha 15 anos e jogou a Copinha. Uma prática até comum na base do Inter nas últimas temporadas, desde a chegada do Gustavo Grossi, o trabalho do Felipe de Oliveira, diretor-geral, que está fazendo um belo trabalho na base do Inter, de que o Inter coloca na Copa São Paulo, ao invés de... Porque tem um limite, tu pode colocar até sub-20 na Copa São Paulo, ali sub-20, sub-21, se eu não estou equivocado, ainda pode sub-21, mas é nessa faixa de sub-20, sub-21. Só que o Inter tem colocado categorias 2, 3 anos a menos, para testar esses garotos mais novos contra garotos mais velhos já na Copa São Paulo, e aí pega o time sub-20 para jogar Libertadores da categoria, Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil, enfim. Então, com 15 anos, o Gabriel Carvalho já estava jogando Copa São Paulo de futebol júnior, e é um menino que tem se destacado muito. Nessa última Copa São Paulo ele teve 101 minutos de campo, em campo, já tinha demonstrado uma qualidade no meio de atletas que eram mais velhos que ele, mas também mais novos em relação aos adversários dos outros clubes que não têm essa prática que o Inter tem. Bom, são as duas grandes esperanças. E aí, a ponto de elenco profissional, tem que dar uma guardada. Mas são dois caras que, pelo que eu tenho, sim, o Kudê já olhou, como já olhou diversos garotos. O Kudê tem uma ótima relação com o Gustavo Grossi, ele conhece muito mais os dois de perto, de acompanhar e estar no dia a dia da base do Internacional, como o Felipe de Oliveira e outros profissionais muito capacitados e qualificados que lá estão. Mas os dois já treinaram com os profissionais. A gente sabe que o Kudê leva 7, 8, 9, 10 garotos para o treinamento no CT Parque Gigante, para botar eles para jogar contra a reserva, por vezes treinar junto com a reserva contra os titulares. Então eles já estão ganhando essa vivência. O Gabriel Carvalho e o Ricardo Matias já apareceram em alguns momentos lá no CT Parque Gigante. Geralmente aparece mais galera do Sub-20. Eles são do Sub-17, que é a categoria anterior ao Sub-20. E aí o grande ponto. Os dois devem ser alçados à categoria Sub-20 a partir do início da próxima temporada. Mesmo que o Ricardo Matias vá fazer 18 e o Gabriel Carvalho vai fazer 17 anos, os dois vão ser alçados, devem jogar a Copa São Paulo, pelo que eu tenho de informações, junto a algumas pessoas que têm bom círculo ali do bastidor da base do Internacional. E ainda mais, os dois devem treinar cada vez mais também nos profissionais a partir da chegada do Sub-20, porque é uma prática do Kudê. Ele leva muitos garotos de 15, 16, 17 anos, mas principalmente os garotos que já estão no Sub-20. Então os dois que já apareceram, Gabriel Carvalho e Ricardo Matias, tendem a aparecer ainda mais e ganhar essa vivência, e são as duas grandes expectativas hoje, atualmente, da base do Inter, ainda integrados ao Sub-17, mas no início da próxima temporada, como o Inter Sub-20 já caiu fora das competições que teria até o final do ano, eles devem, a partir da próxima temporada, serem integrados ao Sub-20, tá certo? O que tu conhece sobre os dois? Tá na expectativa de ver os dois jogando nos profissionais? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.